Eu sou Marcelo de Pádua. E eu, Renata Duarte. E este é o PáduaCast, o podcast da Casa Pádua. A minha casa. A sua casa. A nossa casa. E hoje, de forma muito especial, que afinal também, Renata, hoje nós estamos fechando a nossa temporada, hein? Pois é, hoje um episódio especial, né, Marcelo? Com um convidado especial também. E fechamento de temporada, fechando em chave de ouro. É isso aí. Gente, estamos aqui recebendo hoje um grande amigo. Estamos aqui com um empresário, um empreendedor, uma pessoa que a gente gosta muito. Estamos aqui com o Adriano Pádua, da Impacto Contabilidade. Adriano, um grande prazer receber você aqui no PáduaCast, na Casa Pádua, para que nós possamos trocar ideias, desenvolver, trazer aí toda a visão empreendedora da Impacto Contabilidade. Mas, olha, um prazer mesmo a gente fechar essa temporada com esse episódio, tendo você aqui. O prazer é todo meu, eu agradeço de coração o convite, Renata, Marcelo. Só aumenta a minha responsabilidade, né? Eu já estou um pouquinho nervoso, vou ficar um pouquinho mais aqui, mas é um prazer. Você está em casa, viu, Adriano? A gente está muito feliz, né? E muito gratos também pela sua gentileza, pela disponibilidade em estar aqui conosco, para compartilhar um pouco da sua vida, da sua experiência, da sua trajetória profissional. E eu não tenho a menor dúvida de que hoje teremos literalmente uma conversa bastante impactada, viu, Marcelo? Impactada, com certeza. De peso. De peso. Impacto aqui presente. E o Adriano, né, você viu, né? Estou meio nervoso e tal. Geralmente essas pessoas dão um show, não é mesmo, Renata? Pois é, sempre, né? Essas pessoas que falam assim, chegam como quem não quer nada, são as pessoas que mais têm a nos ensinar, né? E trazer muitos insights aqui para a gente. Para começar, Adriana, a gente sempre gosta de conhecer um pouco dos nossos convidados, né? Antes de conhecer a empresa, porque eu sempre digo e vou continuar batendo nesta tecla. Por trás de uma grande empresa, há sempre um grande empreendedor, um grande gestor, um grande líder. E eu gostaria que você trouxesse aqui um pouco para a gente da pessoa do Adriano, de uma forma resumida. Como é que o Adriano se define? Me defino como um cara abençoado por Deus, muito feliz em fazer o que eu faço da melhor maneira possível e tento fazer o melhor para os nossos clientes dia a dia. E pela história, eu tenho certeza de que ele tem conseguido isso com muita maestria, né, Marcelo? Com certeza, um desenvolvimento fenomenal. E, Adriano, veja, vamos aqui convidar a galera que está nos assistindo aí para acompanhar esse podcast. E nada melhor do que já antecipar o que as pessoas podem esperar do PáduaCast. Podem esperar uma contribuição muito sincera, honesta. Eu acompanhei todos os outros, né? O quilate das pessoas que aqui estiveram, todos com muita generosidade em compartilhar, conseguir tirar insights, aprendizados. Eu espero, da melhor maneira possível, contribuir para quem assistir, quem sabe possa levar um pouquinho de coisa boa nessa noite. Adriano, nos ajuda a contar aqui para a nossa audiência um pouquinho sobre a sua origem. Você é aqui de São Sebastião do Paraíso, conta um pouquinho para a gente. Sou de São Sebastião do Paraíso, nasci aqui. Meu pai da zona rural ali de Itamogi, divisa com os Marques ali. Minha mãe de Pratápolis, do bairro Santana. Então, nasci aqui, fiquei aqui a minha vida toda. Já teve a experiência de morar na roça? Não, nunca tive. Meus pais, apesar de nascerem na roça, não tiveram esse laço de morar, de trabalhar em roça. Vieram para a cidade cedo e eu fiquei a vida toda na cidade. Tá certo. É a história que se mistura como de muitos outros, né? Eu tenho uma história assim também. Os pais roceiros, né? Depois vieram para a cidade, onde desenvolveu o restante da família, né? Isso. Eu, ao contrário, já tive a oportunidade de viver na roça, hein, gente? E a sua visão empreendedora, na verdade,
que começou vindo da roça, né? Vocês estão Marcelo? muito urbanizados, hein? Não, mas nunca tirei o pezinho da roça, os ensinamentos, né? Tanto que hoje a gente trabalha também com agronegócio, então tem um pezinho lá também. Mas um detalhe, viu, Marcelo? Mas eu gosto muito de roça. E se eu tivesse a oportunidade, hoje eu gostaria de estar morando na roça. Então, eu aprendi muito, né? Foi uma fase muito positiva. Tive a oportunidade de acompanhar o meu pai no desenvolvimento, né, da propriedade rural dele, e aprendi muito. Aprendi demais, né? A tirar leite, a fazer plantio de hortifruti, desenvolver liderança com a equipe que trabalhava lá na propriedade. E eu tinha o quê? 13, 14 anos, comecei ali, nossa, fiquei uns 3 anos intensivamente ali aprendendo bastante. É muito bom, né? E falando de profissão, né? Falando desse desenvolvimento profissional, Adriano, conta aí para nós como foi, né, o seu início profissional, né? Dê alguns detalhes aí, eu tenho certeza que tem uma história muito, com certeza, cheia de grandes ensinamentos para a gente. De uma época um pouco diferente da atual, né? Então, estou com 41 anos e com 9, 10 anos já era grande a vontade de trabalhar. Naquela época ainda podia, né? Um pouco mais novo, mais jovem. Então, eu buscava muito o primeiro emprego para ajudar em casa, para ter a liberdade de já começar a fazer escolhas. Sempre tive muita responsabilidade. Então, como naquela época não tinha tanta oportunidade, hoje eu falo que hoje a gente vive num mundo cheio de oportunidades, né? Sim, são muitas, né? Sim, mudou bastante. E eu tentava oficina, tentava um monte de lugar. Eu era franzininho, hoje eu estou grandão, mas era franzino. Eu não conseguia uma oportunidade de emprego e queria ajudar e queria. Aí eu comecei a vender. Vendi sorvete, vendi salgado, vendi um monte de coisa. Vendedor, Adriano? Vendedor, olha para ver. Tá vendo? É interessante como os grandes empreendedores começaram a carreira vendendo, né? Eu lembro que meu pai me ajudou, que meu pai é funcionário da prefeitura, mas ele também trabalhou com essas vendas, e aí ele me ajudou, e foi indo, e assim eu fui, até os 12 anos, quando eu tive a primeira oportunidade em empresa, que aí foi supermercado. Aí depois eu trabalhei nos 3 supermercados, trabalhei por último na rede Tonin, fui pacoteiro, caixa, e aí de lá eu saí e fui para escritório, entrei como office boy, e aí não saí mais da contabilidade. Legal, é muito interessante, né, Renata? Sim. A gente vê uma construção, né? Acredito que para o empreendedor, para o empresário, é muito gratificante a gente voltar e lembrar de onde a gente veio, né, Adriano? De onde saímos, aquilo que a gente fez, e de todo um contexto de simplicidade, de construção, desenvolvimento, e assim, todas as pessoas que passaram por aqui, né, Renata? Sim, e é muito interessante, Marcelo, porque vendo o Adriano, né, discorrendo um pouco, né, sobre essa trajetória profissional, o início, né, da sua vida profissional, é muito interessante quando nós percebemos que a pessoa, quando ela tem um dom, uma vocação, ela é inclinada para algo, quando ela entra em contato com aquilo ao qual ela foi destinada a desenvolver, parece que é um encontro assim, né, da pessoa com a sua vocação. E você, quando foi trabalhar, então, como office boy, no escritório de contabilidade, com certeza foi aquele clique, né, aquele start. Opa, é isso que eu quero para a minha vida e eu vou empreender na área de contabilidade. Então, eu gostaria que você desenvolvesse aqui para a gente como foi, né, esse início da sua carreira na contabilidade, se há um tempo atrás você já tinha este sonho de ser contador. Conta um pouquinho para a gente como é que isso aconteceu. Entrar na contabilidade foi ao acaso, digamos assim. Foi uma oportunidade de crescimento. Eu notei que eu poderia me sair bem naquela área. Fui aprendendo, tive a oportunidade de fazer um curso técnico em contabilidade. Eu acho que ali eu validei que realmente casava com as minhas habilidades, com aquilo que eu poderia desenvolver. Aí parti para fazer a graduação, né, em Ciências Contábeis, me formar. Trabalhei 7 anos e meio em 2 escritórios da cidade e 2 clientes me fizeram um convite para trabalhar exclusivamente para eles. Até então eu não tinha essa intenção de empreender, de abrir escritório e tudo mais. Mas aí esse foi o primeiro passo. Dali alguns meses eu estava com a empresa aberta, trabalhando, e assim já está aí para mais de 15 anos. Olha só. E você observou interessantemente, né, a importância de um curso técnico. Sim.
Eu tinha um grande sonho, acho que já até compartilhei com vocês, que era ser jornalista, né? Nossa, aquilo pulsava no meu coração, né? O jornalismo é algo que sempre fez parte da minha vida. Eu gosto demais da comunicação, da informação. E acabei, por outras questões diversas, não conseguindo fazer a faculdade. Mas eu tive oportunidade de fazer um curso técnico em jornalismo também, Adriano. E, diferentemente do que ocorreu com você, que na realidade foi uma sinalização para abraçar verdadeiramente a graduação e a carreira, comigo foi para mostrar que na realidade o meu encantamento era muito mais com a comunicação do que com o jornalismo propriamente dito. E é interessante, Marcelo, porque justamente enquanto você falava, eu pensava isso, né? Porque eu também fiz um curso técnico em contabilidade e quando eu fiz o curso eu disse, isso não é para mim. Olha só como as realidades. Sim. E hoje me perguntam sobre cursos técnicos. Olha a importância de um curso técnico. Né? Abre portas para a gente. Assim, olha, eu digo que eu nunca deixei de ser jornalista, né? Carrego isso na minha vida toda, dentro da minha profissão, desenvolvimento. Aqui nesse podcast, né, que nós estamos fazendo jornalismo, comunicação. E nunca, entretanto, não era a profissão que eu queria alavancar. Descobri isso, né? E, por outro lado, para você foi fundamental. A Renata teve uma outra percepção, que com certeza carrega hoje vários pontos, mas não era aquilo. Sim. Então, hoje a gente pode recomendar, né? Faça um curso técnicos, não é isso? Se tiver oportunidade, sim, porque agrega, né? Nada na vida é perdido, a gente vai conseguir ali, de repente, delimitar o sim e o não, mas tem toda uma questão do conhecimento que isso traz para... O jornalismo, você usa ele em outros lugares, a contabilidade, você usa ela na sua vida pessoal. Sim. Então, o conhecimento agrega muito sempre. Né? E veja, gente, talvez tenha até muitos estudantes que estão aí nos acompanhando, empreendedores, por sinal, né? Gente, não é simples escolher uma profissão no momento que a gente tem que definir ela com 17, 18 anos, não é isso? Você começar realmente uma graduação, você depositar 4, 5 anos... Talvez o curso técnico é uma abertura muito grande, não é? Para quem tem oportunidade de fazer uma escolha. Ter esse primeiro contato é muito importante, né? Isso. Um test drive. Test drive, boa. E que funcionou muito bem, né, Renata? Com o Adriano. Exatamente, né? Desenvolveu aí. E o Adriano é interessante porque ele descobriu a paixão pela contabilidade e descobriu a paixão da vida também na contabilidade. Ah, é também assim? Então, olha porque, só. Porque, na verdade, ele casou com uma profissional da contabilidade também, né? Sim. E aproveitando, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua família, Adriano. A minha família é a base de tudo, né? Família é muito importante. A minha esposa Ana Paula, minha sócia, né? Não conheci diretamente na contabilidade, mas ela já cursava ciências contábeis também, se tornou contadora depois. Ela é amiga da minha irmã, Juliana, né? Dos meus pais, Sr. Benedita e Dona Lourdes. Tenho 2 filhas, Ana Carolina e Ana Luísa, com 3 meses aí, bem novinha, então. Quase recém-nascida. Isso. Tenho uma irmã só, né? A Juliana. E família é tudo. Família é aquilo que motiva, é o porto seguro. Um grande beijo, um abraço para elas aí. Isso, e Ana Paula eu conheço de longa data, né? É uma pessoa boníssima, né? Uma pessoa pela qual eu tenho muita admiração também, né? Pela pessoa da Ana Paula, pelo profissionalismo. Tenho certeza que é uma esposa admirável, né? Inclusive, a Ana Paula e nós fizemos curso de gestante juntas, né? Porque engravidamos mais ou menos na mesma época. Então, a sua filha tem aí uns 13 anos, né? 13 anos. Então, eu tive esse prazer, assim, né? De ter esse tempo com a Ana Paula. E é uma pessoa que empreendeu também na área da comunicação, né? Sim. Mas aí depois foi trabalhar na contabilidade. Eu tirei ela do rádio, literalmente. Eu tenho certeza que ela não se arrependeu disso, viu? Contabilidade na veia, no sangue desse pessoal, hein? A Ana Paula é uma batalhadora, né? Uma pessoa muito forte. E na época, quando eu já não estava dando conta do serviço sozinho, a minha irmã já trabalhava na área, e eu tinha outros amigos e tudo, mas fica aquele receio, né, Marcelo, como que eu vou desempregar alguém para caminhar comigo no meu sonho? Às vezes não dá certo. Então ela falou, não, a gente já está junto, vamos arriscar junto. Aí ela saiu
do emprego dela, que era a rádio, né, que a Sim. Renata trabalha hoje, e a gente caminhou junto aí desde 2008. E Adriano, ainda sobre essa temática, né? Veja, nós temos estatísticas que demonstram que mais de 80% das empresas são, na realidade, familiares, né? Sim. Isso não é uma realidade Brasil, é uma realidade mundial, e no Brasil ainda nós temos aí um percentual ainda maior. E você tem aí, naturalmente, um pouco para falar sobre isso, né? Afinal de contas, você está com a sua esposa, com a sua irmã. O que é empreender em família, né? Dá uma dica sobre isso daí. Dá certo? Desafios? Como é isso? Para mim deu muito certo, né? Apesar dos desafios, a gente sempre soube, principalmente marido e mulher, acho que a gente precisa ter muito discernimento, né? Para não deixar situações de um lado atrapalhar no outro, mas é muito bom ter pessoas que você confia do seu lado, né? E a família é isso. Então, hoje, a nossa empresa tem, além da minha esposa ser minha sócia, a minha irmã, né, meu braço direito, minha gerente de operações total, e tem minha sobrinha também, né? A sobrinha também minha está? Sobrinha está lá. Então, é realmente uma família que empreende junto. É familiar. Então, literalmente. E é bonito isso, não? É muito bonito. Eu passei por esse desafio também. A gente foi crescendo familiarmente, né, dentro do viés empresarial, e é muito bom, é muito maravilhoso você poder contar com pessoas que realmente fazem a diferença também, não só na vida profissional, mas também na vida pessoal. E aí hoje eu sempre falo com as pessoas, né, olha, gente, o que não pode é ser uma empresa caseira. E tem que tomar muito esse cuidado, empresa caseira, né? não, né? Pode. Porque a gente precisa ter o espírito do profissionalismo dentro da empresa, é primordial, mas você trazer pessoas que você conhece para que possa te ajudar e naturalmente você também colaborar com essas pessoas é algo muito importante, é algo incrível, né? Eu vejo isso. Uma vez uma pessoa, até da área da administração, me trouxe o contrário. Não, eu estava no começo e tinha o desafio até de, opa, pode, não pode, né? Como é que era? Não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje. E aí, eu fiz a escolha, falei assim, poxa, até falando mesmo com Deus, né? Se Deus me deu a oportunidade de ter uma empresa, de estar crescendo, será que eu não posso compartilhar com as pessoas que eu amo? E funciona perfeitamente bem, né, Adriano? Funciona. Entretanto, o segredo é profissionalismo antes de tudo, não é isso? Tem que ter o profissionalismo, apesar de todo o contexto de igualdade, há que se respeitar sim, os processos, a hierarquia, né? Quem que toma conta de determinado assunto. Hoje, por exemplo, tem assunto que a Juliana manda muito mais do que eu, ela coordena, ela faz muito mais do que eu, e outros eu mais que ela. E a Juliana, coitada, eu falo que ela é minha melhor aluna, porque na vida, graças a Deus, assim como eu tive ótimos professores e pude aprender com muita gente, eu também pude ensinar. Mas eu fui sempre muito mais duro com ela do que com os outros, né? Sempre busquei muito. Ela já eu trabalhava no escritório, trouxe ela para trabalhar comigo, mudei de escritório, levei ela para trabalhar comigo, abri o escritório, trouxe ela para trabalhar comigo. E sempre cobrei muito, mas eu falo que obtive êxito, porque hoje ela é uma profissional realmente exemplar. E em família, respeitando o ambiente em que a gente está, se der certo é muito bom, né? E se der errado, a gente tem que ir usando equilíbrio, paciência, bom senso, e se vê que não dá certo, cuida. Família, família, empresa, empresa, né? Vai estabelecendo uma governança corporativa que vai dando tudo certo, né? Exatamente. Vai organizando e tudo acontece perfeitamente. Sim. Eu acredito que também, numa empresa, eu já acredito que seja um ponto muito positivo quando a esposa apoia o marido, né? Porque é muito complicado quando, de repente, o marido sonha algo e ele desenvolve algo na sua vida profissional e a esposa não concorda e, principalmente, não apoia. E é muito difícil ter esse desenvolvimento, né? Então, quando você tem alguém que sonha o seu sonho, né, e que pelo menos te apoia, eu acredito que seja um ponto muito positivo. E quando você tem a esposa que vem trabalhar junto com você, né, para somar, para agregar, para acrescentar, eu acredito que o desenvolvimento é maior ainda. E você com a felicidade de ter a esposa e de ter a irmã, né? Sim. E você está falando aí, eu acredito que os mestres
eles cobram mais dos seus melhores alunos, né? Então, claro que conforme a capacidade, o nível de exigência é muito maior, mas eu acredito que nessa trajetória, Adriano, você deve ter percebido assim um desenvolvimento, um crescimento da Juliana tremendo, né? A Juliana do início com a Juliana de hoje. Sim, muito. A Juliana é uma mulher muito forte, né? Como a maioria são, né? É uma pessoa de garra, que tem um talento natural para organizar processos e executar. É uma pessoa que, eu brinco, que ela trabalha por 2, 3. Tem dia que você fala, nossa, ela não faz, ela vai e faz. Então, é muito gratificante ver que ela cresceu, né? Por ela. Sim. Né? Ela não está comigo por ser minha irmã, de maneira alguma. É pela competência. Pela capacidade dela, pela entrega dela, dia após dia. Renata, né? Um abraço aí então para Juliana, para Paula, né? E para todos da Impacto Contabilidade, né? Ó, e para todas as mulheres empoderadas que representam tão bem, né, a nossa classe. Justamente. Hoje na Impacto só eu de homem. Eita! Bendito entre as mulheres, Adriano. A equipe é toda feminina. Olha só. Não poderia deixar também, né, de mandar um beijo para minha esposa, né? Tô falando aqui, vem uma reflexão. Olha, minha esposa não trabalha diretamente comigo, mas é aquela pessoa que dá um apoio assim incomum, né? Nossa, aquela pessoa que está junto, desenvolve, movimenta, orienta. E eu sei o que você é também, né? Juntamente com seu esposo, né, Renata? Claro, né? A gente tem mais aqui apoiar, incentivar, né? Eu acredito que, como eu disse aqui no começo, né? A mulher, quando ela incentiva, eu acho que ela empurra o marido para frente, né? Então a gente tem que ser aquela que impulsiona e não aquela que puxa, né? Até porque cada um tem os seus sonhos também. As pessoas precisam realizar os seus sonhos para se sentirem realizadas na vida, né? E isso é saudável para as relações. E Adriano, a gente sabe que você tem uma relação muito saudável com a sua família, conforme você já relatou aqui para a gente. E como é a sua relação com Deus? Porque eu sei que você também é uma pessoa de muita fé, uma pessoa muito espiritualizada, né? O que Deus significa para você, qual é a importância, a grandeza que Ele tem para a sua vida? Deus é o norte, né? O norte de todos nós. A gente saber que tem alguém zelando por nós, alguém de infinita bondade, justiça e amor, é o que nos dá forças, né? Porque a gente vive situações no mundo com muitas turbulências, muitas situações difíceis. Se a gente não... por mim, né, não tiver um norte, se eu não conseguir olhar e falar assim, não, vai dar certo, vai acontecer da melhor maneira, acreditar naquilo, fazer por onde as coisas acontecerem, para mim seria enlouquecedor, né? Eu sou planejador, analista ali, e tem coisa que não está na sua mão, né? Por mais que você faça, planeje, tem coisa que não está. Então, entender essa concepção de mundo, por que as coisas acontecem, o justo e o não justo, por que dos pontos iniciais diferentes, um assim, outro assado, isso é em Deus, né, que a gente encontra, independente de qualquer religião, de qualquer acreditação, Deus como centro de tudo, como o norte realmente ali, a força maior do universo, para mim é fundamental. E em todas as áreas, em todos os aspectos da vida, né? Não só na vida pessoal, mas na vida profissional também. Quantas vezes a gente se vê diante de uma situação difícil, né? Que você olha para aquela situação e você fala, poxa, por mim, eu não sou capaz de resolver isso, eu não sei qual o caminho tomar. Deus, me ajuda, a gente precisa recorrer a Ele. E, realmente, quem tem essa fé, essa relação, essa comunhão, até parece que é algo mágico, algo sobrenatural, mas a solução vem. Né? No momento que você precisa e da forma que você precisa. Em diversas situações e momentos da vida, a minha fé praticamente se materializou. Em alguns momentos, assim, aquilo que se pede, a instantaneidade com que se conseguiu determinadas situações, fala assim, Deus existe, né? Não tem como você falar que não, isso para mim, mas assim, tanto no lado pessoal, a saúde da minha família, o lado empresarial também, assim, e saber entender, né, que ele vai sempre direcionar o melhor para nós, no momento certo, do jeito certo, e com essa certeza não tem barreiras. A fé realmente ajuda muito, todos nós. Sim. E todo empreendedor ele precisa ter essa inteligência. A gente fala tanto do desenvolvimento das inteligências, né?
a inteligência financeira, a inteligência emocional e agora muito em alta essa inteligência espiritual, né? Eu acho que tem vindo muito à tona assim, a importância de você ter essa espiritualidade e essa espiritualidade que leva a essa comunhão, a essa relação próxima e estreita com Deus. Você concorda, Marcelo? Muito, muito importante. Até dentro daquilo que a gente hoje compartilha com empreendedores, com empresários, né? Eu digo que força é fundamental para nós desenvolvermos algo, né, Adriano? Sim. Para a gente poder ter uma empresa, a gente realmente coordenar pessoas, entregar algo que você faz, se você não tiver naturalmente força, você desiste no meio do caminho, porque não é fácil, não é simples, é desafioso. E para a gente poder ter força, a gente precisa, antes de tudo, ter saúde. O que somos nós sem saúde, né? E a saúde, ela começa assim no físico, no mental, no emocional, isso é muito importante. Sim. Mas nós precisamos, antes de tudo, da nossa saúde espiritual, não é? E talvez você que está nos acompanhando fala, poxa, mas então eu tenho que ser um religioso? Não, não é isso, né? Não é, pelo menos a visão que eu tenho. Nós precisamos de desenvolver a nossa espiritualidade e eu gosto muito, até pela visão que nós temos aqui, muito Brasil, né? Nós somos um povo cristão, em sua maioria, e o próprio Evangelho e, naturalmente, o Novo Testamento em si, deixa para a gente 3 grandes pontos para a gente desenvolver a nossa espiritualidade. A fé, a certeza daquilo que não se pode ver, é o que você falava, né? Gente, você não vê, empreender, você está ali, você acredita em alguma coisa, né? Mas você não vê. Então, a certeza daquilo que não se pode ver. Por outro lado, você precisa desenvolver algo que também está lá como um mandamento, a caridade, né? O compartilhamento, a gente permitir com que também os outros possam crescer, desenvolver e, por fim, a esperança. Então, vamos lá. A fé, a esperança e a caridade. E Paulo, apóstolo, traz inclusive, né, que dentre os 3 pilares, qual seria o maior? Qual seria o maior deles? A própria caridade, o compartilhamento, né? Sim. Então, espiritualidade, para mim, se cura aumentando a nossa fé, trabalhando em prol do outro na caridade e, naturalmente, com uma esperança, né, do verbo esperançar, do verbo justamente acreditar e lutar por algo, fazer a nossa parte. Se a gente tem esse tripé, vamos dizer assim, né, eu acho que a gente tem a nossa espiritualidade muito sustentada. É por isso que é importante a gente se voltar para essa questão, porque tudo que você citou aqui são coisas que estão no nosso dia a dia, né, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, nas nossas relações com as pessoas. Porque a gente vem a esse mundo com um propósito, né? A gente não vem em vão, a gente não vem para ocupar um espaço, né? Então, é preciso nos situarmos o que é que nós viemos fazer aqui e dentro das nossas habilidades, dentro do nosso desenvolvimento profissional, de que forma nós podemos dar a nossa contribuição. O Adriano, por exemplo, tem a sua empresa, né? Então, de que forma eu posso ajudar as pessoas, o que é que eu posso fazer para elas ou por elas no meu ambiente de trabalho. Você concorda com isso, Adriano? É mais ou menos assim que funciona, né? Eu acho que a empresa é para desenvolver essas pessoas e contribuir na vida delas de alguma forma, né? Sim, Marcelo sintetizou bem esse tripé, né? E Jesus também nos ensinou bastante, né, sobre amar a Deus, né, e ao próximo como a nós mesmos. Então, a caridade, o compartilhar, não está só naquela, vou doar uma cesta básica, um item material, mas a caridade ela está presente em tudo, né? Dentro de casa, com os nossos companheiros, com os nossos filhos, a gente prega a caridade, na empresa, o saber ouvir, o cliente. Eu entrego um serviço, mas eu posso entregar muito mais. Não é só o serviço, né? Hoje a gente vive num mundo tão carente, às vezes 5 minutos de conversa resolve mais do que um balanço de contabilidade bem feito ali. Então, eu acho que a caridade, o compartilhar, o ajudar, ele norteia a nossa vida. Olha só a importância do diálogo, hein? Ele falou uma coisa forte aqui, né? 1 minuto de conversa, às vezes, vale mais do que um balanço todo. Sim. Então, olha como é importante
nós falávamos sobre comunicação e oratória aqui, né, o poder de comunicar e a importância de saber ouvir, a escutatória. Né? Tivemos aqui um episódio, né, sobre oratória, sobre comunicação. Uma aula, na verdade. Isso, né? Um forte abraço para Fernanda Mello. Né? Inclusive, a gente deixa aqui nosso registro de gratidão a ela, que trabalhou toda a produção do PáduaCast aqui nessa temporada. Mais uma mulher empoderada por aqui. Muito obrigado, Fernanda. Adriano, e olha, já falamos de família, de desenvolvimento profissional, já falamos aqui de espiritualidade e de tanta coisa maravilhosa. Mas uma dúvida que todo mundo tem, sabe qual que é? Vai lá. E as pessoas me perguntam isso, né? Empresário descansa? Precisa descansar, né, Marcelo? Precisa, né? Qual que é seu hobby preferido, Adriano? Como a Renata falou, antes do CNPJ tem o CPF, né? Senão não dá certo. Hoje o meu hobby é cuidar da minha pequena, né? Eu não vejo a hora de chegar em casa e ficar com ela. Eu sou uma pessoa calma, tranquila, caseiro. Então, para mim, as melhores coisas são um livro, ouvir música, assistir um filme. Sou muito caseiro. Fico feliz com pouca coisa, brinco com a minha esposa. Você lê bastante, Adriano? Leio. Lê? Coisas voltadas para o trabalho já tem uma certa obrigatoriedade ali. Hoje eu tenho ouvido muito mais, né? Então, enquanto eu estou trabalhando, ouço os podcasts, né? Como o nosso aqui, né? um PáduaCast. Principalmente. A gente tem muito conteúdo hoje, né? De fácil acesso, assim como suas mensagens, eu gosto de ouvir também. Legal, fico muito feliz de saber. Buscar conhecimento. O Marcelo é uma máquina de leitura, né? Então eu já comprei 4 livros que ele indica nos treinamentos dele, tudo, que falta ler 2 ainda, mas nós vamos chegando lá. Mas eu gosto sim. Leitura é essencial, né? Sim. É algo que faz toda a diferença. Muita diferença, né? Você adquire o conhecimento através da leitura, né? E é o que o Adriano disse. Hoje é com muito pesar que a gente vê, principalmente a juventude, né, de ter uma ferramenta tão importante como a internet nas mãos e, ao invés de usar para adquirir o conhecimento, usam de uma forma assim tão banal, né? E quando você precisa ali do lado funcional, eles não sabem, né? Eles não sabem porque falham, né? Inclusive, tem um amigo que é professor que ele fica espantado. Ele fala, poxa vida, quando a gente pede para que eles abram seus computadores ali, a gente precisa realmente usar de forma funcional, eles não sabem. Não sabem. Né? Principalmente criar uma fórmula no Excel. Eles não sabem como você cria uma fórmula no Excel. E hoje nós temos... Nunca se teve tanta facilidade em ter acesso à informação e nunca foi tão desperdiçado. Porque nós somos aqui do tempo em que, quando você estava na escola e você precisava fazer uma pesquisa, você tinha que sair de casa, ir a pé até a biblioteca, Exatamente. Pegar aquele monte de livro para você conseguir absorver ali o que você precisava. Copiar hoje, no tudo. clique, não é? Exatamente. Hoje, no clique, você tem todos os acessos assim, de tudo que você precisa. Mesmo treinamentos, né? É muito treinamento gratuito que tem à disposição, né? De Excel, de tudo. Então, o acesso é amplo. O acesso é amplo. Quem quiser encontrar bons conteúdos, a internet ajuda demais. O risco é a gente passar por muita coisa e não aprofundar em nada, né? Exatamente. É um risco que a gente corre hoje. Exatamente. E até porque vicia, né, gente? Vicia. Nossa, nada mais viciante do que um Reels, fala a verdade? Tem que ter um autocontrole, uma autodisciplina, um filtro, né, para você saber, para você fazer com que realmente seja uma ferramenta a seu favor, né, e não contra. Mas, Adriano, voltando aqui um pouquinho na história da Impacto Contabilidade, conta para a gente como é que foi esse início. Foi muito desafiador, né? Quando foi, em que local foi instalado aí, né, o primeiro escritório, né? Qual foi o primeiro prédio onde se instalou a Impacto, as primeiras pessoas, né? A Juliana e a Ana Paula, a gente já sabe que estava na empreitada com você, mas outras pessoas também ajudaram vocês, né, neste início da história da Impacto. Conta um pouquinho aqui para a gente. Sim, sozinho a gente não faz nada, né? Tenho muita gratidão por todo mundo que passou, né, nessa trajetória com a gente, colaborador, cliente, parceiro, fornecedor. Então, sozinho, realmente, a gente não faz nada. Assim como muitas empresas, nasceu
no quartinho de casa, né? Então, Olha primeiro... a casa aí, hein? Mas Na nasce de casa. poucos metros quadrados. Exatamente, poucos metros quadrados, com o computador que eu trazia da minha vida ali de solteiro, que eu comprei parceladinho, meu pai me deu a impressora que precisava, e um cliente adiantou um honorário, em vez de ele pagar no dia 10 do mês da frente, ele me pagou adiantado, assim nasceu o escritório. Comprei a primeira mesa, cadeira, uma prateleira, e foi no fundo, num quarto da minha casa. Eu morei junto com o escritório em 3 endereços, que eram locais maiores, que aí, nesse primeiro endereço, não, ficava totalmente separado. Do quarto eu pulei para a sala, e depois a gente foi Você conhece crescendo. uma história parecida? Conheço. Parece que eu já ouvi dizer também. Não só do Marcelo, mas como de tantos outros, né? Aí depois a gente, graças a Deus, foi crescendo, aí a gente separou, a gente... Ficou na Avenida Itália, o primeiro endereço foi na Avenida Itália, ainda sem ser Impacto. Depois a gente foi lá para a rua Aníbal Muschione, em frente ali onde tem a casa de oração, né, da igreja. Fomos para La Salles em seguida, ali onde era a Medimagem, do lado do Biolabor. Sim. Fomos para Venceslau Braz, num sobrado também de esquina ali, do lado do seminário. Dali a gente foi para Placidino Brigagão, pertinho da polícia lá em cima. E aí agora eu acho que a gente deu uma cessada nessa vida de cigano. Estamos na UFES Patrício ali. Com sede própria, né, Adriano? Com sede própria, graças a Deus. Com sede própria, um espaço muito bonito, por sinal. Obrigado. Todo bem trabalhado, lindo espaço. Viu, Sim. Renata? Agora, uma curiosidade que eu gostaria de saber aqui do Adriano é as vantagens e as desvantagens de ter, junto com a sua residência, o seu local de trabalho. Porque é uma discussão assim, né, que muitas pessoas Sim. falam, olha, não é nada bom morar, né, junto com o local de trabalho, e outros já acham que facilita, válido, né? Eu sou da opinião que deveria ser junto, hein? Que deveria ser junto. E a sua, Adriano? Eu acho que a Virgínia não concorda, não. Eu acho que, como tudo, tem prós e contras, né? Para nós foi importante porque o começo... redução de custo é importante, a praticidade. Então, assim, a gente, enquanto foi eu e a Ana Paula muito tempo, a gente trabalhava assim, horários esticados. Então, assim, foi necessário durante um tempo. Mas hoje eu vejo que, podendo escolher, não sendo mais necessário, é melhor separado. Porque, principalmente sendo marido e mulher, já pensou? Mora junto, trabalha junto, tudo ali naquele mesmo ambiente, às vezes é conflitante. E é difícil separar, às vezes, a vida profissional da pessoal, quando você está no mesmo ambiente, né? E aí, às vezes, o cliente vai chegar lá às 6 horas, eu não vou atender ele sabe que eu estou lá. Ele fala, posso passar aí? Pode, a gente quer sempre ajudar da melhor maneira, né? Então, sábado, vou passar esse sábado, você vai estar aí mesmo, né? Então, tem todos esses pontos. Mas... para nós foi muito importante, todas as vezes foi muito importante. Eram casas que cabiam os dois, a gente conseguia ter essa velocidade em tudo, então foi importante. Hoje eu prefiro estar separado. São momentos, né, Adriano? São momentos. Momentos que a gente precisa de valorizar, tirar o melhor, mas evoluir, não é? Evoluir. Exatamente. E qual que é o sentimento, Adriano? 15 anos, hein? 15 anos de empresa, a gente tem estatísticas aí do IBGE, do Sebrae, que realmente até traz que poucos chegam realmente nessa maturidade, nesse tempo, né? Qual que é o sentimento de 15 anos? O sentimento é gratidão, muita gratidão, porque realmente chegar na marca de 15 anos não é para muitos, infelizmente, e do jeito que a gente chegou, com a estrutura que a gente tem conseguido, com a amplitude de serviços e com a maturidade que a gente tem hoje, então, para mim, é muito gratificante, eu fico muito feliz e desejo que todas as empresas alcancem aí seus 15 anos, porque é muito bom. Adriano, você está falando da maturidade. Realmente, até chegar na maturidade, não é fácil. Né? Nestes 15 anos, eu acredito que vocês tenham enfrentado muitos desafios, que nem tudo foram flores, né? Claro que, superados os desafios, a empresa ela fica muito mais forte, né? Mais consolidada, mais amadurecida, como você acaba de colocar aqui. Vocês enfrentaram muitos desafios no começo, durante a trajetória? Como é que foi? Toda empresa enfrenta, né? Diariamente a gente enfrenta, nós como seres humanos, né, enfrentamos.
Hoje, o que a gente aprende, eu aprendi, a pandemia veio e deu uma aula sobre isso, é que o caixa é o rei, né, Marcelo? O caixa manda. O caixa manda. Então, quando a gente começa sem um capital de giro consolidado, sem dia eu falei que eu comecei com um honorário empréstimo, adiantado, né? Uma antecipação. Um empréstimo. Então, isso em alguns momentos deixa a gente preocupado, né? Então, como o nosso escritório, o foco dele é parcerias. Então, assim, a gente tem uma base menor para oferecer um serviço de mais entrega, de mais sinergia com o cliente. Então, em alguns momentos, a gente fica com muito medo, porque, de repente, vem uma crise, fecha 2, 3 empresas de um setor e a gente pode oscilar naquilo ali. Então, até a gente construir um capital de giro próprio e tudo mais, nós passamos, sim, percalços, mas, graças a Deus, conseguimos vencer todos, fez a gente fortalecer, fez eu me conhecer melhor como empreendedor e poder, inclusive, com as minhas experiências, ajudar os meus clientes. E mesmo vocês hoje, sendo consolidados, né? Hoje, com essa credibilidade que a Impacto tem, vocês ainda possuem essa mentalidade de trabalhar mais com a qualidade do que com a quantidade. Sim, isso é um princípio, né, de entregar aquilo que é prometido. Então, a gente escolheu, né, seguir esse caminho e até hoje é assim. Então, não que eu não tenha mais medo disso ou daquilo, a gente está sujeito a crises, a diversas situações, ainda mais no nosso ramo, né, Marcelo, que trabalha com legislação, burocracia, multa e tudo. Então, tem seu risco. Temeroso, né? Com certeza. Mas isso só faz a gente ter mais seriedade, pé no chão, para a gente tentar prever o máximo de situações, se preparar para esperar o melhor, mas preparar para o pior. Então, se a gente não conseguir aquilo ali, a gente ter o plano B e fazer as coisas acontecerem. E é assim a vida do empreendedor, né, Marcelo? E assim, o quanto é importante este compromisso, essa responsabilidade, né, de realmente trabalhar muito na qualidade da entrega do trabalho prestado, do serviço prestado para os clientes. É posicionamento de mercado, né? Nitidamente a gente observa a Impacto posicionada para um mercado de atuação diferenciada, com um perfil específico. Então, realmente, isso é notável para quem está no externo também, Adriano. Né? É extremamente positivo. Sempre eu gosto de observar que marca não é aquilo que a gente fala da gente, né? É aquilo que o público, que as pessoas falam de nós. Pode ter certeza que você está no caminho certo, né? As pessoas, o público, menciona muito positivamente tudo isso que você está aqui trazendo para nós. Então, naturalmente, é uma marca, é um posicionamento de mercado do trabalho da Impacto hoje. E, Adriano, analisando aqui, a gente percebe que o transcurso do tempo, ele é desafiador. Os problemas iniciais são uns, os problemas hoje com certeza são outros, e talvez até maiores, né? Cresce, os problemas ficam mais desafiadores. Exatamente. É a vida, não é? É a vida. Assim, conforme a empresa cresce, crescem os problemas também. E é a nossa vida. Quando você é criança, tem problema, não tem? Tem. O adolescente tem problema, e se ele não tiver, ele arruma, né? Assim, pelo menos na cabeça dele tem. E na empresa passa-se pela mesma questão. E eu considero que o propósito de um negócio ele seja fundamental para que nós possamos atravessar momentos difíceis e, ao mesmo tempo, alcançarmos momentos extremamente maravilhosos de crescimento e de desenvolvimento. A Impacto ela tem um propósito específico, Adriano? Marcelo, o nosso propósito sempre foi ser parceiro do nosso cliente, tanto interno quanto externo. Então, hoje a gente tem usado bastante, né, que a gente quer ser o seu parceiro estratégico, né? Então, a gente gosta muito de vestir a camisa do cliente, de ajudar ele em todos os âmbitos, não só contábil. Às vezes a gente consegue ajudar ele em outros itens, em outras situações. Por isso que a parceria é tão importante, né? Você tem um Marcelo para indicar, uma Renata, um outro profissional. Então, formar parcerias e ser útil para o nosso cliente sempre foi o nosso grande objetivo, assim como com os nossos colaboradores, né? Tentar fazer a diferença para eles também. Isso nos move, isso é o que a gente busca no nosso dia a dia.
ser parceiro estratégico, prezar pela qualidade e não pela quantidade. Você acha que essa é a receitinha básica, assim, para ter sucesso, para ter a credibilidade que a Impacto tem hoje, que é algo muito notável? Para nós, sim, Renata. Eu acho que no empreendedorismo, no dia a dia das empresas, receita de bolo não existe, né? Então a gente tem que ir se adaptando. Hoje a gente vive num mundo extremamente dinâmico, com muitas situações que cedo está de um jeito, à tarde talvez já não vai estar daquele mesmo jeito. Então eu acho que essa adaptabilidade e seguir, né, aquilo que dá certo para nós, aquilo que te faz feliz naquilo ali, é o que a gente tem que fazer. Eu não posso lutar contra quem o Adriano é, né? De certa forma, eu dou muito do que eu sou para Impacto e pego um pouco dela para mim também. Essa troca com equilíbrio é o que faz, no nosso caso, chegar a essa credibilidade e ter esse sucesso que a gente, graças a Deus, alcançou. Olha só, hein? A marca do dono, quando ela é exposta, assim, né? Ela se mistura à marca da empresa. E a gente vê o perfil do Adriano, e a gente vê o perfil da Impacto, e a gente entende o porquê a Impacto é o sucesso, né? E tem essa credibilidade, essa história de 15 anos, né? Construída com muito louvor. Então, a gente vê assim de uma forma muito clara, né, o Marcelo, o porquê a Impacto é a Impacto que a gente conhece hoje. Sim, possui evidentes diferenciais de mercado, né? Notoriamente, os diferenciais, a proposta de valor, ela está presente na evolução da empresa em si, né? Do desenvolvimento. E isso constitui uma base que faz a alavancagem e, naturalmente, o público, ele observa. O público, ele começa a observar, ele entende, e você, ao longo do tempo, vai construindo credibilidade, né? Às vezes as pessoas acham que é da noite para o dia. Não. E se não tomar cuidado, perde, né, Adriano? Sim. É difícil de construir. Sim. E, ao mesmo tempo, muito fácil para perder. Um deslize, já perdeu tudo. Então, trabalhar por isso é muito importante, né? A responsabilidade é muito grande, né? Em qualquer empreendimento, em qualquer situação da nossa vida, responsabilidade é fundamental. Mas no meu negócio em si, ela tem um peso ainda maior, né? Então, a gente ser honesto, coisa que eu aprendi com meu pai, meu pai, nem sempre ele chegou e falou, vem aqui, vamos conversar sobre, mas ele exemplificou, e isso não tem preço. Então, trabalhar com honestidade, seriedade. Hoje eu olho para trás e vou falar que só sucesso? Não, nada na vida é só sucesso. Sim. Erramos, falhamos, mas eu olho para trás, quando eu faço uma autoanálise, mesmo quando eu errei, eu tentei acertar. Eu jamais tomei uma decisão ali tentando prejudicar o cliente, um colaborador de um cliente, um concorrente ou qualquer outra pessoa. Eu acho que essa energia que você coloca naquilo que você está fazendo me faz hoje ter a consciência tranquila de que, é óbvio, que se eu pudesse voltar atrás e tratar talvez um cliente em determinado momento de uma outra maneira, um colaborador e tudo mais, mas isso é maturidade, o se não existe, né? Então eu aprendi, mas jamais a gente abriu a porta do escritório falando, hoje a gente vai prejudicar alguém, nenhum colaborador, nenhum cliente, nenhum parceiro. E eu acho que quando a gente planta, voltando à questão do evangelho, quando a gente semeia o bem, o universo conspira, as coisas acontecem. Então, a gente aprendeu bastante, errando e acertando, nos trouxe até aqui da maneira como a gente está. E, na verdade, o erro é a grande oportunidade que a gente tem sobre como aprender novas formas de não fazer tais coisas. Né? Não é? Ficou. Não é que isso. O erro é algo grave, né, que você tenha feito, mas dessa forma eu já sei que não é assim que faz. O aprendizado o aprendizado, né? É o principal objetivo de se passar por algo e ver que não é aquilo e vamos construir diferente. Mas, Adriano, hoje, o que você considera como o maior desafio da contabilidade? Não da sua, né? Da contabilidade de modo geral. Tem um desafio aí grande? Marcelo, contabilidade sempre foi desafiador num país como o nosso, né? que são publicadas centenas de leis todo dia, muda aqui, muda lá. Então, a dificuldade de entender esse emaranhado e traduzir isso para o cliente, no meu caso, para pequenas empresas, sempre foi desafiador. Hoje, o que se fala e o que a gente vê é a questão da inteligência artificial, né? Então, ela está
entrando, e assim como tudo que a gente conversou para trás, vai ter o lado positivo e o lado negativo dela, né? O mau uso dela. Mas no Brasil, a grande dificuldade no nosso ramo é a legislação. Legislação. E a gente tem que observar também que a contabilidade, né, a gente enumera esse profissional, o contador, analisando que ele trabalha com balanço, isso. Entretanto, acaba que a contabilidade ela é recheada, né, de obrigações. O contador ele puxa para si obrigações diversas que não simplesmente um fluxo de caixa e um balanço, né? Abarca o que mais, Adriano? Na verdade, desde quando eu abri o escritório, a luta foi essa mesmo, de tirar essa questão. Porque se a gente for analisar, na maioria do tempo a gente está cumprindo obrigações acessórias, é o que muita gente brinca, né? Fala, a gente trabalha mais para o governo do que para o cliente, porque é uma enormidade, é uma infinidade de declarações, de informações. A Receita vem e fala, você tem que fazer, e quem faz é o escritório de contabilidade, né? Quando não tem um contador interno ali. Então, fazer com que o cliente enxergue valor na gente fazendo só isso é impossível. Então, o que a gente faz desde o começo? Tenta fazer com que isso seja o nosso segundo produto. O primeiro é fazer diferença para o cliente. É atender ele, é ouvi-lo, é mudar um processo, é sugerir algo. Consultividade. Por tornar realmente aquilo que a gente quer ser, que é o parceiro dele. E a gente consegue. Muitas vezes, hoje a gente trabalha nessa correria tão grande do dia a dia, o empresário às vezes quer simplesmente conversar. Ele quer ser ouvido, ele quer expor algo dele que não tem nada a ver com legislação, que no final do mês não vai interferir em nada o resultado fiscal contábil dele, mas ele quer ser ouvido por uma situação que está acontecendo ali dentro e poder dar essa consultividade, além do que estratégias de mercado, informação, construir o empresário como empreendedor. Isso é o que nos diferencia em muitos aspectos, porque grande parte da mortalidade, da responsabilidade pela mortalidade das empresas é realmente a falta de princípios, de conceitos, de situações básicas do dia a dia, até mesmo não só de contabilidade, mas do jeito de se organizar, o jeito de ter paciência para esperar tirar o lucro, entender de prolabore, separar essa coisa dessa daqui. Então, isso a gente tenta fazer dia após dia, ser realmente esse parceiro. E aí você já está nesse assunto, né? Fala um pouquinho sobre o mix de trabalho de vocês lá, né? Da Impacto. Lá nós trabalhamos hoje com a contabilidade fiscal, pessoal contábil, né? Que a gente chama de tradicional. E a gente terceiriza todos os serviços também, quando a empresa, de repente, não quer ter ali a equipe dela que faça o departamento fiscal, ou a gestão do RH, ou até mesmo a gestão financeira dela, a gente também está preparado para assumir isso. Estamos começando a trabalhar a temática do ESG também, a questão de processos na empresa, e a gente trabalha o agronegócio, né? O agronegócio a gestão do agronegócio foi um item que nos impulsionou em dado momento, tanto que hoje a gente até já tem a segunda empresa mais focada ainda no agronegócio. A Impacto trabalha uma parte e essa segunda empresa trabalha a outra parte. Maravilha. Adriano, nós falamos muito essa questão do profissionalismo, da ética, né? E a gente sabe que são elementos fundamentais para toda empresa que quer se manter no mercado, para toda empresa que busca credibilidade. Mas eu acredito que numa empresa de contabilidade são dois elementos que são mais importantes ainda, justamente porque lida com questões sensíveis, como a gente acabou de citar aqui, né? Como é que vocês trabalham essas vertentes na rotina, no dia a dia de vocês? A ética tem que estar bem presente no nosso dia a dia, né? Está nos nossos valores, porque a gente tem acesso a informações de todo tipo, né? Dentro de uma empresa. Então, muito além de cumprir a legislação com LGPD e tudo mais, por exemplo, a gente tem clientes que são concorrentes. Então, a gente tem acesso à informação de um, de outro, e se ele não confiar na nossa credibilidade, na nossa ética, na nossa lisura, ele fala, não, eu vou sair daqui. E hoje a gente tem vários concorrentes, e eles depositam em nós confiança de saber que a gente lida com
tudo processualizado na maior transparência possível, zelando pelo dado dele. Então, assim, a gente trata com muito cuidado. Isso é primordial no nosso dia a dia, esse cuidado. Cada cliente é único, cada número é dele, e a gente trabalha com muita responsabilidade em cima disso. Tem que trabalhar de uma forma muito individualizada, né? Sim. Porque é o mesmo que uma pessoa abrir o coração para outra, né? Então, um cliente, ele abre o coração da sua empresa para vocês, né? E isso aumenta muito a responsabilidade. É engraçado que muitas vezes eu sei mais da finança do marido do que a esposa, por exemplo, né? Então ele quer trocar uma ideia com alguém, ele vem primeiro com a gente. Então ao mesmo tempo me enche de orgulho dele ter essa confiança, mas do outro lado também aumenta muito a responsabilidade, né? Então tratar isso com muito zelo tem que ser diário. Gente, nós agradecemos mais uma vez, estamos aqui com o PaduaCast e os nossos patrocinadores. Está ali passando, você está nos acompanhando aí. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, vocês que confiaram no nosso trabalho, que desenvolveram toda essa temporada aqui conosco. Olha, nossa gratidão, né, Renata? Sim, sem os nossos patrocinadores, nada disso estaria acontecendo, né? Então, eles são parte primordial, importante desse nosso projeto. Muito obrigado, pessoal. E, Adriano, voltando aqui, dentro dos 15 anos de desenvolvimento, o que não é pouco tempo, o que já é uma caminhadinha aí, tem história. E que a gente, na verdade, tem muito a te parabenizar, né? Parabenizar você, a Paula, toda a equipe, a Juliana. Realmente é algo que, na realidade, tem muito do DNA de vocês, de entrega, desse profissionalismo, dessa fidelidade ao que vocês fazem. Vocês cuidam muito bem disso. E teve algum momento, algum marco dentro desses 15 anos que você evidencia e fala assim, ó, poxa, esse daqui nos impulsionou. Foi aqui que realmente a coisa aconteceu. Eu gosto muito de comemorar cada conquista, né? Então, eu me lembro assim da primeira impressora, da primeira colorida, de conseguir uma ferramenta tal. Então, eu comemoro realmente e sou grato pelas pequenas conquistas. Mas 2 momentos nos impulsionaram. O primeiro momento, quando a gente identificou que a gente tinha um produto, gestão do agronegócio na nossa mão. A gente fazia esse trabalho há 11 anos para um cliente, só para ele, e não tinha identificado isso ainda. Ele vendeu a fazenda, a gente ficou com medo de perder o cliente, falou, perdemos. Na verdade, é ali que a gente ganhou, porque ele comprou outra, levou o nosso serviço, e quem comprou a fazenda dele contratou o nosso serviço, e assim multiplicou. Então, isso nos deu uma potência no sentido de mais uma oportunidade de negócio. Legal. E o segundo momento é a sede própria, né? Eu acho que das antigas, né? A gente fala quem casa quer casa, a casa própria, tem tudo isso, e a gente sempre sonhou em ter o nosso cantinho, como eu disse, a gente nunca alugou ponto comercial, sempre foi casa, e aí a gente se adaptava na casa, mas tem todas as suas dificuldades e tudo, então fazer algo do nosso gosto, do jeito que a gente pensou, com uma logística e tudo organizadinho ali, foi realmente um marco e impulsionou a gente, sim, notável depois da gente estar nesse novo endereço, que a gente cresceu bastante. Maravilha. E, Adriano, quando a gente fala assim numa empresa de contabilidade, né, a gente pensa apenas assim, números, essa parte burocrática. Uma empresa de contabilidade, ela está ali para lidar com resultados financeiros, mas a gente vê que hoje o mundo, de uma forma geral, mudou muito, né? E, inclusive, na forma de lidar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, para vocês também não é diferente. Vem aí a questão da responsabilidade social, né? Ambiental também, e vocês também têm que ir se reinventando, aprimorando, né, aumentando esse mix, você falou agora mesmo aí do mix, e precisa ser preparado também para atender essa demanda, né? Sim, toda empresa ela tem que ser modelo, né? Tem que ser modelo para os seus colaboradores, tem que ser modelo para os seus clientes e para o mercado. O mercado exige cada vez mais boas ações, né? Bons métodos de consumo e sustentabilidade, é o grande norte do momento. Sim. Né? Então, na nossa empresa, a gente trabalha bastante todos os tópicos
de ESG, a gente tenta trazer o ESG para o dia a dia mesmo da empresa e mostrar que é possível sim, que você, que o Marcelo, que eu, nas atitudes do dia a dia, a gente contribua com o ambiente, com o social, com a governança. Então, nós falamos de ética, nós falamos de respeito aos colaboradores, tudo isso está ali dentro. E hoje, na Impacto, a gente tem a felicidade de falar que a gente contribui em diversos aspectos, né? A gente tem coleta seletiva, a gente tem a energia renovável, solar. Então, assim, e a gente preza muito pelo social, cuida muito dos nossos colaboradores. E na parte de responsabilidade social, a gente tenta ajudar da melhor maneira possível. Eu estou inserido em entidades filantrópicas desde os meus 18 anos, já trabalhei em várias como voluntário. Hoje atuo na Santa Casa, no Hospital Gedor Silveira. A minha esposa era tesoureira. Eu brinco que só minha filha que ainda não é tesoureira de nenhuma entidade. Por enquanto. Mas a Paula se licenciou pelo fato do nascimento da bebê, a minha irmã assumiu a tesouraria da ACA. Então, a gente tenta, dentro do nosso escritório, entidades que comprovadamente fazem belos projetos sociais, ajudam a comunidade, seja ele em âmbito espiritual, social, né, de instrução. Hoje nós temos vários clientes, entidades que a gente não cobra honorário, que é uma forma também da gente contribuir com o social da comunidade em que a gente está inserido. Então, isso está no sangue. Essa responsabilidade, não só ambiental, social, isso está dentro dos nossos valores, a gente preza muito por isso. E é uma mudança de mentalidade que eu acho que todo empresário, todo empreendedor deveria ter. Principalmente, Marcelo, você que o Grupo Controle aí desenvolvendo de uma forma muito contundente essa questão, né, do ESG. E quando a gente fala, a gente pensa nas grandes corporações, nas grandes companhias, né? E o Adriano traz para a gente aqui que não é preciso que você tenha uma lei que regulamente, que fale, olha, você tem que ter esse projeto na sua empresa. Né? É a nossa responsabilidade social, é o nosso chamado, é a nossa missão como cristão. Como ser humano. Como ser humano. Né? Faz todo o diferencial. E a gente percebe que verdadeiramente a Impacto vive isso. Né? Todas as vezes que eu estive na contabilidade, cada detalhe, o trato, a forma, realmente está ali presente. E não poderia deixar de registrar minha admiração, inclusive, Adriano, por vocês, né? Por você, o trabalho voluntário que o Adriano faz hoje, juntamente com toda a diretoria da Santa Casa, do Hospital Gedor Silveira, juntamente com o Fernando Alvarenga. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo e o seu trabalho, que realmente é pesado, né? Organização da casa e o significado que tem tudo isto para a nossa comunidade, para a nossa região. Então, pode ter certeza que você está contribuindo decisivamente, né? É uma contribuição assim singular. É uma grande oportunidade. Eu agradeço muito a Deus por tê-lo. Maravilha. E, Adriano, nós estamos aqui partindo já para o encerramento do nosso podcast. Tá tão boa a prosa, né? Agora olha, que a prosa estava ficando boa. Daí ele chegou aqui falando que ia falar pouco. Dá uma olhada. Pois é, tá dando um show, dando uma aula pra gente, né? O pessoal da produção ali já está falando assim, olha a hora. É sempre assim, Renato. Passa tão Quem rápido, chega né? aqui mais tímido, de repente, pá! São os que mais nos ensinam. É verdade. E, Adriano, visão de futuro, da Impacto, né? 15 anos se passaram. E o que vem pela frente? Inovação, né? Acho que a empresa tem que estar sempre inovando, buscando desenvolver novos serviços, né? Atuar em novos mercados. E eu vejo como negócio hoje que a contabilidade, ela, por mais que seja contabilidade, eu considero que vou ser repetitivo, que a contabilidade ela tem que ficar em segundo plano. Não no sentido de responsabilidade e tudo mais, mas eu tenho que agregar vários braços para ela, porque o meu cliente precisa disso. O meu cliente precisa de RH, ele precisa de entender ESG, ele precisa entender pessoas, ele precisa entender mercado, e isso é o que eu vejo que... É muito mais amplo, né? Muito mais amplo. Então, é construir uma rede de parceiros, porque também a gente não consegue fazer tudo, né, Marcelo? Sim. A gente tem que continuar focado naquilo que a gente é bom, que é a contabilidade, e ir agregando, né, formando um hub ali de serviços e parceiros para que o nosso cliente cresça cada vez mais.
O que me dá alegria é ver um processo funcionando, um cliente prosperando, um colaborador evoluindo. Isso é o que mais me deixa feliz no dia a dia. E agregar. Eu acho que a gente tem que estar sempre pronto para agregar, inovar, criar novos serviços e vamos nos desafiar aí em 2024. Adriano, os números são frios, mas eu acredito que as relações são quentes, né? As relações humanas são quentes, independente do ambiente de trabalho que você está. Então, essa relação humana, ela deve estar sempre em primeiro lugar. E a gente percebe isso de uma forma muito clara, né? na história da Impacto Contabilidade. Então, reforçando aqui, né, os cumprimentos do Marcelo, parabenizar mesmo por esse trabalho que vocês fazem, seja o lado social, mas seja no dia a dia também, nessa forma, essa visão que vocês têm, né, dessa responsabilidade de estar junto, de ser esse parceiro estratégico para os seus clientes. E eu gosto muito da oportunidade deste podcast, por quê? Porque nós podemos trazer muitas histórias aqui, não só das empresas, mas dos empresários, dos empreendedores que muito nos surpreendem com as suas histórias, com a forma que eles têm de lidar com isso, com o atendimento humanizado. E isso é muito importante. E a gente não traz o Adriano, nós não trazemos aqui os nossos convidados para ficar jogando flores, para ficar enaltecendo confetes, aqui. Confetes, né? Mas realmente, para poder mostrar para o pessoal que nos acompanha, uma inspiração, um modelo do que o empreendedor, do que o empresário deve ser, de que forma ele deve trabalhar na sua empresa. E nessa primeira temporada aqui do nosso PaduaCast, hoje um episódio muito especial, porque é o último dessa primeira temporada, né? Eu acho que a gente teve a oportunidade e cumpriu com o objetivo, com a missão de trazer aqui para a nossa audiência essa nova forma de desenvolver os seus negócios. Porque todos que passaram por aqui, a gente percebeu que não focaram no resultado, mas na caminhada, na forma de fazer, de entregar o melhor, de realmente ser parceiro, né? E essa questão financeira, ela é uma consequência. Ela não é o objetivo, não é o foco. É apenas consequência de um trabalho muito bem feito, muito bem realizado. E a gente percebe isso de uma forma muito contundente. Então, parabéns. Que Deus abençoe vocês, que tenham muita força de trabalho, muita sabedoria, né, para continuar agregando muito para o nosso mercado de trabalho, para a nossa economia, mas principalmente para a nossa sociedade. Então, leve o meu abraço, por favor, a minha querida amiga Ana Paula, a Juliana também, viu? Que vocês continuem sendo este exemplo aí para as demais empresas, né, para as corporações, enfim, para todas as pessoas que nos acompanham, que sejam essa fonte de inspiração. Gratidão, Adriano. Nossa, não tem nem o que falar, né, Marcelo? Depois eu fico lisonjeado, primeiramente muito grato pelo convite, feliz em poder contribuir de alguma forma, assim como aprendi com os anteriores, espero deixar algo positivo. Nem tudo são flores, a gente sempre vai passar por desafios, a vida é essa, mas a gente tem que ter, eu acho que é onde a gente consegue colocar seriedade, honestidade, respeito, as coisas funcionam. Não tem nada que a fé, o amor, a paciência, a resiliência não consiga nos ajudar a transpor. Então, eu agradeço demais as suas palavras, o convite. Marcelo é uma pessoa extremamente especial, generosa em compartilhar conhecimento, né, com todos. Então, estar aqui compartilhando um pouquinho da minha vivência me deixa muito feliz e grato. Gente, nós estamos aqui encerrando mais o nosso episódio, inclusive finalizando uma temporada. E o nosso convidado vai levar também aqui, né, o café da avó Geralda. Isso. Nosso café especial para tomar lá com a família, Adriano. Muito obrigado. Esse café eu conheço, né? Sensacional. Esse é top. E viu? Contador você já viu, né? Gosta um monte de café todo dia. Adriano, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Como disse Renata, que Deus ilumine cada vez mais os passos da jornada empreendedora de vocês. Somos fã da Impacto, somos fã dessa família empreendedora. Que vocês possam cada vez mais
prosseguir, desenvolver e caminhar sobre as bênçãos de Deus. Tá joia? Amém. E agora nós estamos aqui para encerrar, hein, gente? Ah, que dorzinho no coração. Vai ficar um tempinho aí, mas nós voltamos. E vamos encerrando então, né, com essa pontinha de saudade já, mas agradecendo imensamente a você que nos acompanhou, que nos permitiu chegar até você de alguma forma e levar essas histórias inspiradoras, e nós esperamos realmente que você possa se inspirar, você que já empreende, você que deseja empreender, então que você possa ter aprendido com as histórias que foram aqui contadas, e a gente se encontra na nossa próxima oportunidade, né, Marcelo? Vamos deixar subentendido o nosso próximo episódio. Renata, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Foi um prazer, Marcelo, essa muito bom. Essa parceria aqui, olha, gente, que com certeza fez com que tudo pudesse ocorrer. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho como comunicadora, locutora, né? Essa pessoa que com certeza enche os lares aí da toda a nossa região com muito amor, com muita motivação, com muito envolvimento, e contribuiu decisivamente para nós aqui no PaduaCast. Foi maravilhoso estar com você, Renata. Eu digo mesmo, Marcelo, foi uma grande honra, né? Entre tantas opções, ter me escolhido para estar aqui dividindo essa bancada com você, né? Ouvindo tantas histórias. E eu digo que eu sou uma grande admiradora, eu sempre disse isso, né? Eu sou uma grande admiradora do empresário Marcelo, da pessoa Marcelo, que também é uma pessoa muito generosa. Obrigado. Né? E a gente precisa exaltar isto. E o Marcelo também criou o PaduaCast como uma missão, né? Ele, quando me convidou, ele disse: Renata, está no meu coração. Eu preciso fazer algo, né, para as pessoas. Eu preciso alcançar essas pessoas de uma forma diferente. E nada melhor do que um podcast, e trazer as pessoas para contar as suas histórias e para incentivar as outras. E deu muito certo. E deu muito certo. Então, agradecer demais, Marcelo, a você, agradecer a Fernanda, agradecer a Rafaela, a Érica, ao Wesley, as pessoas que diretamente, né, contribuíram muito para que este podcast fosse um sucesso. Toda uma equipe, viu, gente? Muita gente envolvida. E a você que nos acompanhou aí durante toda essa temporada, aos nossos patrocinadores também, mais uma vez nossa gratidão e até breve. Um forte abraço. Até mais, pessoal.